Vamos para mais um estudo e hoje vamos falar da anamnese integral. Anamnese, por definição, é uma entrevista estruturada. Você recebe o seu partilhante no primeiro encontro e esta ficha com essas perguntas estruturadas, eu vou lhe dar várias dicas, vou lhe dar um formato também que eu utilizo, mas você vai ser livre para poder organizar isso da sua forma, pois eu não sei qual é a técnica que você aplica, se é só ouvir, se você tem técnicas breves, e aí você vai sentir as necessidades. Mas falar de anamnese integral, como eu vou te trazer agora, num contexto geral, é para que você entenda que esta anamnese é uma colheita riquíssima no primeiro encontro. E por que eu a chamo de integral? Porque você vai colher dados deste partilhante nos aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais e também sistêmicos dele. Então, imagine que neste primeiro momento, fazendo esta ficha de anamnese, você está se aproximando de muito da existência desse partilhante. Anamnese integral. Vamos dar sequência para você entender a importância e já visualizar dentro de você como seria você atendendo o primeiro partilhante, fazendo essas perguntas, anotando, e também como seria a sua anamnese integral, como você conceberia ela para que ela te trouxesse as informações mais importantes para a construção do processo terapêutico com o seu partilhante. Vamos imaginar que dividiremos essa anamnese por setores. O primeiro setor eu chamarei aqui de dados pessoais que são essenciais. A data que você recebe este primeiro partilhante, o nome completo dele, e olha que interessante ao pedir o nome, se você perguntar para esse partilhante quem te deu o nome, talvez seja o pai, a mãe, o tio, como foi baseado a escolha deste nome. Observe que todas essas questões, já em cima do nome, já vão revelando alguns aspectos do porquê ele tem esse nome, qual o símbolo deste nome, o significado deste nome. Será que ele gosta deste nome? Se dá bem com esse nome? Este nome representa a identidade do teu partilhante. Como é o nome para ele? Que peso tem este nome? Este nome talvez seja o nome do bisavô, por quê? Eu vou te trazendo dados e vou te trazendo também possíveis observações para você ver a riqueza que é nós coletarmos uma anamnese bem coletada. Aí, lógico, também como dados pessoais e essenciais seriam a forma de contato dele, se é o WhatsApp, se é o e-mail, qual o telefone dele, ter esses dados para a comunicação, o endereço, cidade que ele mora. Você vai também se inteirando de que contexto cultural ele é, se ele mora na sua cidade, se ele mora em outra cidade, se é uma cidade, se é uma vila, se é interior ou se é uma cidade maior. Aonde ele mora também fala dele, se ele gosta de morar nessa cidade, se essa cidade ele nasceu nela, se faz pouco tempo que ele está ou não está. Você já vai colhendo esses elementos. Então, data, nome, o contato, o endereço, esses são dados pessoais essenciais. O segundo momento que eu acho importante é você colher dados sobre o nascimento dele. Mas isso não é história da gestação e nem como foi o nascimento dele. Os dados desse nascimento. Qual a data que ele nasceu? Se por acaso ele sabe o horário e a cidade que ele nasceu, e aqui, se você tem uma ferramenta de numerologia, se você conhece isso, você já tem elementos para fazer alguma coisa nesse sentido. Se faz sentido para ele essa questão de horário, de numerologia, de astrologia, né? Claro que você não precisa pedir isso, mas você, ao coletar a data de nascimento completo, o horário e a cidade em que ele nasceu, você já deixa em aberto essas possibilidades, ferramentas que eu não sei se você utiliza ou não, não é obrigatório você ser alguém que entenda de numerologia ou astrologia, mas se você não tiver este conhecimento, quem sabe o teu partilhante para ele faz todo sentido, e ao contar a data, e local e hora, quem sabe ele já diz para você que ele já fez um mapa numerológico, e aí ele já está te dando uma referência de uma busca que ele já fez de informações de autoconhecimento por outro setor. Esse segundo, então, seriam os detalhes do nascimento. Um terceiro seria o histórico familiar.
informações sobre pais, irmãos, meio-irmãos, irmãos não nascidos. Estamos olhando agora aqui para um aspecto bem sistêmico. Partindo dos pais, coletar o nome dos pais, saber se esses pais, eles eram pais solteiros, ou se eles eram casados quando você nasceu, se eles foram casados por muito tempo e se separaram, se eles ainda estão casados, se um deles já não mais está aqui, qual a data de morte desta pessoa, ou o pai ou a mãe, qual a causa mortes deste que já partiu, há quanto tempo eles estão separados, se eles forem separados. Então, quando a gente olha para os pais, aí tem uma série de informações para entender aonde este teu partilhante nasceu, como ele se desenvolveu, em que contexto, como os seus pais, que configuração os seus pais tinham. E depois dessas informações dos pais, que você pode ampliar ainda muito mais, talvez na primeira você pegue o básico e depois você vai, sim, investigar outros elementos dos pais, mas aqui você está pegando informações genéricas que trazem mais ou menos o contexto. Depois dos pais, você pode falar sobre os irmãos. Será que o teu partilhante é um filho único? Se ele tem irmãos dos mesmos pais, perguntar para ele o nome desses irmãos numa ordem do mais velho para o mais novo, para entender qual o lugar dele, se ele é o filho mais novo, mais velho, do meio, eu não sei quantos irmãos ele tem, entender também este lugar de ordem desses irmãos, se existem meio-irmãos, de repente os pais não casaram, de repente os pais se separaram e tiveram novas uniões, e dessas novas uniões nasceu um meio-irmão. Quais são os meios-irmãos? Como é o nome deles? Que idade eles têm? E se você sentir segurança de pedir, essa é uma questão que você vai sentir na hora. Você pode perguntar se existiram filhos não nascidos. Aí a gente está perguntando se teve aborto na família, se o teu partilhante sabe se a mãe teve algum filho que não nasceu, e se teve, se isso foi antes do teu partilhante ou depois. Então, quando você colhe essas informações, e hipoteticamente vamos fazer aqui, ele diz que ele é filho único, mas se descobre que a mãe teve um filho que não nasceu. Sistemicamente, ele não é filho único. Se esta mãe soube que ela teve um filho que não chegou a nascer e foi antes dele, ele não é filho único, ele é o filho mais novo. Sistemicamente, isso faz toda a diferença. E se ele tem três irmãos e ele é o mais velho, e pode ser que a mãe, que ele saiba, e a mãe comentou que teve um filho antes dele que não chegou a nascer, ele deixa de ser o filho mais velho, e se ele diz que são três irmãos e descobre que teve um filho que não nasceu, talvez dentro dele ele possa mudar essa percepção e entender, não, nós somos em quatro irmãos. E aí, sistemicamente falando, a gente já está ajudando a dar um lugar para este que não era reconhecido, talvez, mas tudo isso com muita sutileza, com muito cuidado, pois não é para chocar o nosso partilhante. Lembre, estamos colhendo dados para entender o contexto, mas uma pergunta promove reflexões e reflexões promovem novas consciências do nosso partilhante. Esse histórico familiar, pegando pais, irmãos, meio-irmãos, irmãos não nascidos, traz umas informações muito importantes para o processo que vai ser construído. Um próximo passo seria voltar agora para os dados de relacionamento e estado civil do teu partilhante. Casado, solteiro, separado, está numa relação agora? Há quanto tempo? Veio de uma outra relação que se separou? Há quanto tempo separado? Está numa única relação, casado há quanto tempo? Colher essas informações, o tempo dessas relações, das relações que duraram e já acabaram, o tempo de separação, o nome do cônjuge atual, hoje é alguém que está acompanhando o teu partilhante, saber também desses relacionamentos, quais são os filhos desse teu partilhante, quantos filhos ele tem, e com sutileza também, pode se perguntar se teve algum filho que não nasceu, este olhar para os relacionamentos, para as separações ou relacionamentos únicos, tempo de cada relação, e para os filhos, fruto dessas relações, talvez a relação seja uma só e dure há muitos anos, mas o filho não seja fruto desta relação,
você fazer uma anamnese e pesquisar esses dados do estado civil e dos relacionamentos do teu partilhante. Aqui vamos adentrar agora em informações que vão abordar bastante a questão física. Você pode pesquisar junto a ele o seu histórico de saúde. Será que o teu partilhante tem um diagnóstico feito por um especialista? Qual é o diagnóstico? Seja físico, seja mental. Pergunte, anote, ele já tem um diagnóstico ou não tem? Ele toma uma medicação controlada diária? Ele toma medicação para qual doença pré-existente? Há quanto tempo? Ao fazer a varredura desses elementos, você pode perguntar para ele se ele faz a rotina anual dos exames clínicos, aqueles exames básicos, vitaminas, tireoide, colesterol, enfim, um exame de rotina anual, ele tem esse acompanhamento? Há quanto tempo ele não faz? Ele faz suplementação? Ele tem alguma reposição? Pois todo esse histórico de como ele se cuida, desse acompanhamento, do que ele faz de uso de medicação ou não, é muito importante saber, pois assim já se revela também nos aspectos físicos qual o cuidado que esse partilhante tem, como ele prioriza esse cuidado. E aí temos o elemento de atividade física, que forma ele usa para movimentar o seu corpo. Ele faz yoga, ele faz academia, ele caminha, ele corre, independente do formato, como ele usa, como ele faz para movimentar o seu corpo, ele tem a consciência de que é importante exercitar o corpo físico. E além disso, quando você perguntar para ele se ele tem alguma questão alimentar, tem dificuldade com questões alimentares, se ele tem uma consciência sobre uma alimentação saudável, se ele cuida disso, se ele não cuida, veja que aí você também já colhe elementos muito importantes. Nestes aspectos que eu te trouxe agora, você está mapeando medicações, diagnósticos, atividade física, também a importância do sono, perguntar para ele como é o sono. Ele tem um sono que é reparador ao acordar pela manhã, ele tem dificuldade de pegar no sono, ele acorda muitas vezes durante a noite, ele faz algum preparo para este sono, ele tem consciência que dormir é muito importante, ou é alguém que dorme pouco e não respeita isso? Vai perguntando, vai se aprofundando em todos esses aspectos que aqui você percebe que são voltados ao elemento físico. Pode ser que ele tenha um diagnóstico de ansiedade, pode ser que ele já passou por uma depressão, e aí a gente vai entrar num outro setor que é se a gente olhar para essas questões psiquiátricas, será que ele já fez algum acompanhamento psiquiátrico? Já teve internação? Ele já fez terapia, psicoterapia? Quais que ele já fez? Quais fizeram sentido para ele? Quais abordagens, talvez? Talvez ele não saiba o nome, mas ir rastreando também esse universo do mental, do emocional, né? do psiquiátrico, do físico. Você vai elaborando, você vai perguntando, você vai se aproximando. E com todas essas informações, você já está muito mais próximo de elementos muito importantes para a construção do processo. Claro, você vai montar essa tua anamnese, eu vou te passar um modelo que eu tenho pré-elaborado, que eu utilizo, mas você vai depois orando, você vai incluindo elementos, você vai subtraindo outros, até que você tenha uma ficha de anamnese que, ao preencher ela nesse primeiro encontro, tenha uma riqueza de elementos, de informações que facilitem o teu processo ou o início deste processo. E depois que você perguntou tudo isso, que você anotou tudo isso, vai chegar um momento que você vai perguntar para ele ou vai dizer para ele: bom, eu agora já colhi as informações básicas que eu queria e agora eu queria saber o que é que te trouxe aqui. Quando você fizer esta pergunta para ele, o que é que te trouxe aqui, ele vai te trazer o assunto imediato. E esse assunto imediato é o que movimentou ele, que trouxe ele até aqui. Pode dizer para ele, neste momento, após você colher essas informações, que agora ele está bem à vontade para abrir o coração e deixar sair, falar aquilo que ele quiser. Neste exato momento que ele começar a falar e te trazer o assunto imediato, você volta para o teu lugar, o terapeuta que para de fazer perguntas e começa agora a arte da escuta, a escuta e o silêncio.
Já falamos sobre isso, já te dei muitas dicas sobre isso, e agora você vai ouvir, estar presente e presenciar este primeiro momento. E assim a gente conversou sobre anamnese integral. Você pode expandir muito, é baseado nas tuas reais necessidades e na sua formatação de atendimento como terapeuta. Até a próxima.